Olá, muito bom dia para você. Está começando o programa Tarobá Entrevista deste sábado. E o assunto que nós vamos tratar hoje aqui interessa simplesmente a todos nós. Nós vamos falar de Previdência. A proposta de reforma da Previdência, estamos falando de aposentadoria, estamos falando de pensão, que o governo mandou para o Congresso Nacional e lá já está sendo discutido no âmbito das comissões. E para falar a respeito deste assunto que é complexo, mas como eu disse, tem um impacto direto na nossa vida, nós convidamos o advogado Diogo Lopes Berbel para falar com a gente. Diogo, muito bom dia, é um prazer em recebê-lo aqui. Muito obrigado, bom dia a todos, o prazer é todo meu e realmente a reforma veio e vai atingir a todos. A única exceção são os militares que estão afastados dessa proposta de emenda constitucional, mas, digamos, os meros mortais, os trabalhadores na iniciativa privada, os contribuintes facultativos, também servidores públicos e políticos, serão todos afetados a esse texto constitucional e que, pela nossa surpresa desagradável, veio uma reforma bem dura que vai tanto afetar possivelmente o bolso das empresas como dos contribuintes e, em contrapartida, não teremos uma majoração nos nossos direitos e benefícios. Mas, por outro lado, como já muito esclarecido pelos economistas e pelos estudiosos do direito previdenciário e de outras áreas, essa reforma é necessária. Sim. Infelizmente, ela é necessária por diversos fatores, primeiramente pela crise que já vem se arrastando ao longo do tempo, mas que também, que se nós não tivéssemos essa crise, era uma reforma necessária, porque a Previdência é algo dinâmico. É algo dinâmico que a população, quando as regras foram criadas no passado, se vivia menos. Hoje, a expectativa de sobrevida do brasileiro, isso graças a políticas de investimento e prevenção, ainda bem saúde. De prevenção e saúde, e ainda bem que se vive-se mais. Sim. É de quanto? Hoje está em 77, 78, salvo engano. Não tenho muita certeza do dado. E quem vive mais precisa de dinheiro para viver. Quem vive mais precisa de dinheiro mais. Então, assim, Diogo, hoje nós temos uma regra, não é? Sim. Que está aí, e essa regra vai mudar. Em resumo, nós vamos pagar mais e vamos demorar mais para se aposentar. Em linhas gerais é isso. Exatamente. Mas agora vamos aos pontos específicos. O trabalhador normal da iniciativa privada que tem o recolhimento dele lá. Se essa proposta for aprovada do jeito que ela está, aquele que se aposentava em 35 anos, né? No caso do homem, ele agora também parece que igualou, né? O homem com mulher. Exato. Em alguns pontos ali. No requisito de idade. No requisito de idade. No contribuição também se igualou. O que vai mudar para esse trabalhador aí? Vamos pegar um caso, 35 anos, aposentado com 35 anos de recolhimento, né? Exato. De contribuição. E agora? Basicamente, o que vai mudar, nós tínhamos, aliás, temos ainda no nosso regime previdenciário, a aposentadoria chamada por tempo de contribuição. Essa por tempo de contribuição, ela exigia 2 requisitos para a pessoa se aposentar. No caso do homem, 35 anos de tempo de contribuição, sendo que exigia uma carência de 15 anos, que é o tempo efetivamente pago. Tendo esses 2, estava aposentado. A mulher é 30 anos e 15 de carência. Esse tipo de aposentadoria não vai mais existir. O que o governo propõe é somente uma aposentadoria que seria similar à aposentadoria por idade que nós temos hoje. Então, a pessoa vai ter que ter 3 requisitos cumulativos para se aposentar. Tanto o homem quanto a mulher, 65 anos de idade. Não há mais discussão. Antes disso, não aposenta. Antes disso, na proposta, não vai se aposentar. E 25 anos de tempo de contribuição, que é aquela carência, para o homem e também para a mulher. Não tendo um dos requisitos, não se aposenta, salvo que são as regras de transição, que são aqueles homens que têm 50 anos ou mais e mulheres que têm 45 anos ou mais. Certo. Essas pessoas serão abrangidas por uma regra de transição para que tente amenizar os efeitos dessa possível promulgação dessa proposta de emenda constitucional. Certo. As alíquotas vão mudar? Vão. Hoje, o que acontece? As alíquotas, elas são variáveis hoje, dependendo do benefício que a pessoa visa a ter. Um exemplo, a mais comum, que é a aposentadoria por tempo de contribuição. Esta aposentadoria, hoje,
você tem que apurar, para chegar no valor do benefício, tem uma média. Tá? Essa média é apurada por as 80% melhores contribuições de todo o período contributivo. Então, você pega as 80% melhores e chega-se a essa média. A proposta de emenda constitucional não vão ser as 80% maiores, vão ser todas as contribuições. Então, aí já estamos tendo uma diferença que é prejudicial ao segurado. Certo. Após chegar-se a essa média, no que nós temos hoje, aplica-se uma alíquota. Esta alíquota, existem duas diferenças. Para quem se aposentar na regra de 95, homem 85. Ou 85, essa alíquota é 100%. Então, eu adquiro 100% da minha média. Para quem se aposenta utilizando o fator previdenciário que ainda existe, aí vai depender da expectativa de sobrevida e vai se aplicar um fator previdenciário que hoje, em média, a média que se aplica é 70%. Então, a pessoa pega da média e 70% chega-se ao seu benefício. Okay? Se o cara ganha 10 mil, por exemplo, por mês, vai aposentar com 7, nesse caso. Não chega a esse extremo, porque a Previdência ela tem um teto. O teto da Previdência hoje é 5.100 e poucos reais. Então, esse fica limitado a esse teto. Entendi. Tá? Ninguém recebe um benefício a mais que isso, salvo o salário maternidade, que pode ser, mas não vê Isso o no caso. setor privado, né? Isso no setor privado. Porque o setor público ele ainda aposenta com integral. Depende Ou da quase época que hoje não existe mais a paridade no servidor público. Então, existem algumas pessoas que ainda têm aposentadorias acima do teto porque adquiriram a aposentadoria antes. Hoje não. O servidor público também tem uma média, ele tem a média do período contributivo, mas não está, ele não tem mais ele tem a limitação do teto, mas é período contributivo, não é mais a sua última remuneração. Agora, respondendo à pergunta, o que muda da alíquota na proposta da emenda? Vai chegar-se àquela média, que é todo o período contributivo, e daí todo mundo parte da alíquota 51%. Todo mundo 51%. Isso vai ser aumentado em 1% a cada ano de contribuição que você tem. Então, como se exige 25, então todo mundo parte de 51 mais 25, já é 76. E a cada ano que eu trabalhar a mais, aumenta 1%. Então, só terá 100% aquela pessoa que trabalhou de maneira ininterrupta ou ao longo da história, durante 49 anos. É aí que é um aspecto bem polêmico dessa proposta. Então, se imaginarmos uma pessoa, nesse exemplo, ela teria que entrar no mercado de trabalho com 16 anos de idade, que é o momento hoje que as pessoas ainda sequer entraram numa faculdade, já poderia trabalhar, mas não entrou numa faculdade. Então, e teria que trabalhar durante 49 anos, isso ininterrupto, que é muito difícil. E a gente sabe que desemprego ou outras situações, a mulher tem a questão da gravidez, o homem tem outros aspectos, então tem a questão da faculdade. Então é muito difícil a pessoa... Com 65 anos que ele ia ter... Somente com 65 anos ele teria 100%. Ininterruptamente. Se ele tiver que parar, aí ele não, para ter 100%, teria que prolongar a sua aposentadoria, não mais que 65, 66 ou 67. E esta idade, só para complementar de 65, a proposta de emenda constitucional, ela prevê que essa idade seja majorada. A expectativa é que seja em 2060 a 67 anos. Então, ela vai ser majorada conforme a expectativa de sobrevida do brasileiro seja melhor. Então, não vai ser algo fixo. É que, como você disse, né? Como nós estamos falando de um assunto dinâmico, né, que a Previdência é dinâmica, em função da possibilidade de aumentar essa longevidade do brasileiro e tudo mais, isso também vai dando impacto no caixa do governo. Isso se tudo correr bem. Quer dizer, o governo tem um orçamento, esse orçamento tem que ser cumprido, essa receita tem que ser mantida. Agora, à medida também que o governo melhora o seu caixa, melhora a sua gestão, ele também pode ir diminuindo esse impacto na vida das pessoas. Né? Perfeitamente, perfeitamente. A ideia é o quê? É que hoje, no momento que nós estamos, se não tiver essa mudança, os aposentados de hoje, que estão já recebendo a aposentadoria, não vão receber amanhã. E nós temos exemplos aqui no Brasil mesmo. Nós temos entes federativos, Estado do Rio de Janeiro, Estado do Rio Grande do Sul, que não estão tendo caixa sequer para pagar o salário.
Então, se isso não acontecer, os aposentados não vão receber seus benefícios em dias e os que estão em vias de aposentar também não terão de seus direitos. Então, vai aquela questão, é melhor um passarinho na mão do que dois voando. Então, às vezes, esse esforço, que no direito nós chamamos de um pacto federativo, ou no direito previdenciário, um pacto de gerações, a nossa geração hoje, que está trabalhando mais, eu vou estar custeando quem está se aposentando agora. Então, esse pacto, hoje, é necessário. Tem que ser feito. Então, a reforma, ela, como você muito bem ressaltou, ela vai sofrer ajustes. É muito provável que vai sofrer ajustes, tanto na Câmara quanto no Senado. Sim. Acredito até que, por estratégia, o governo leva algo muito rígido, porque fica mais fácil você abrir mão de algo. Acho que isso já tem uma margem para você ter um fôlego. Exatamente. Então, mas ela tem que ser muito bem estudada, aprofundada nos seus aspectos gerais, assim, para não surgir muito impacto, né? O nosso telespectador pode entender a seguinte conta, né? O governo arrecada, gasta mal e gasta mais do que arrecada. E em termos de previdência, que ela é deficitária, em quantos bilhões está o déficit hoje? Hoje já está mais de 170 bilhões. 170 bilhões. Exato. Isso ano, né? Isso ano. O que nós temos nos estudos do direito previdenciário é diferente. A arrecadação da contribuição previdenciária seria suficiente para pagar a Seguridade Social. Isso já temos estudos, que não é deficitária se toda a arrecadação da contribuição fosse destinada para a Seguridade Social. Só que o que acontece? Através de emendas parlamentares, através de... Não estou nem abordando aspectos de ilicitude, desvio de dinheiro. Desvio de finalidade do recurso causa esse rombo na Previdência. Então, aí o próprio salário mínimo, né? O próprio salário mínimo, exatamente. Porque cada real que você aumenta no salário mínimo... Isso gera impacto. Tem muito trabalhador que se aposenta. Isso gera um impacto violento em termos de Previdência, né? E essa questão é um aspecto abordado na reforma, que é o quê? Alguns benefícios não vão ser vinculados mais ao aumento do salário mínimo. Trago o exemplo, existe um benefício, que não é um benefício previdenciário, mas é assistência social, que a população mais carente tem direito, que é o chamado LOAS, que é da Lei Orgânica da Assistência Social. Esse benefício hoje é dado para a pessoa carente de recursos, com 65 anos de idade, o idoso, que tem uma renda per capita inferior a um quarto do salário mínimo. Certo. Esse benefício o governo vai majorar. Para quê? Não é mais 65 anos, é 70 anos de idade e a renda per capita continua um quarto do salário mínimo. Só que a proposta é que esse benefício não será mais reajustado, vinculado ao salário mínimo. Não se sabe se o índice ainda, a ideia é que o índice seria a variação de inflação. Perfeito. Então, esse é um benefício. A pensão por morte também é outro benefício que estuda-se não mais vincular a pensão ao reajuste do salário mínimo, mas sim também a um percentual da inflação do ano passado. E essa proposta também ela vai impactar nos auxílios, os diversos que nós temos? Só que esse assunto eu vou tratar contigo depois do intervalo. Tá. Com o doutor Diogo, que está falando conosco sobre a reforma da Previdência proposta pelo governo e suas nuances, suas variações, suas possibilidades. Lembrando que esse projeto que nós estamos discutindo aqui, estamos tratando, só vai ser votado e provavelmente aprovado no ano que vem. Por isso, nós estamos ainda tratando da matéria como uma proposta apresentada pelo governo. O Tarobá Entrevista volta daqui a pouco, um instante só que o intervalo é bem rápido.